Sejam bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações a vocês, inscritos e quem não é inscrito, eu também. Sempre saúdo, venha fazer parte de nossa família. O assunto Hercólobos, ele vai ganhando mais repercussão com o passar dos anos. E vemos muitas fotos e imagens de dois sóis, isso mesmo. Não é de hoje, muito antes de eu abrir esse canal, eu já venho pesquisando sobre esses vídeos e fotos sobre dois sóis. E muitas pessoas acreditam, sim, fielmente que se trata do segundo sol chamado Nibiru, Hercólobos, Nêmesis, Marduk, o rei da destruição, o portador de caos, o destruidor, estrela da morte. Ele tem vários nomes apocalípticos, né? Mas o termo científico seria uma estrela, classificado dentro da astronomia como um dos objetos mais pesados do universo. Se trata de uma estrela anã marrom. Uma estrela anã marrom tem entre 13 a 80 vezes a massa de Júpiter, para vocês terem uma noção de como o objeto é pesado. Podemos entender que o objeto mais pesado, o que tem uma força gravitacional maior no momento, é um buraco negro. Em segundo, podemos entender que é uma estrela de nêutrons. Em terceiro, uma anã branca. Em quarto, vem uma anã marrom. Por exemplo, uma anã marrom é do tamanho da nossa Lua. Sim, da Lua da Terra. É pequeno, mas tem uma energia maior do que a do nosso Sol. Então não depende de tamanho e sim densidade. Tá? Então por isso que me preocupa demais o fato de uma anã marrom aí entrar no sistema solar de tempos em tempos. Porque mesmo à distância, mesmo estando muito longe, já tem energia para causar muita destruição à distância. Então a distância já pode interferir em nosso planeta. Mas eu vou mostrar para vocês algumas fotos e vídeos, tá? E eu vou explicar o parecer da ciência a respeito disso e o meu parecer também, tá? Então foi compartilhado pelo amigo, nosso grupo no Facebook, o Irineu, que já me acompanha há muito tempo. Ele compartilhou esse vídeo de dois sóis. Algumas pessoas com carinha de espanto, espantadas com isso, tá? Não é para se espantar. Então vou dar um play, vou mostrar as fotos, depois eu vou mostrar aí o meu parecer. Vamos ao vídeo. De acordo com a postagem, foi registrado na Califórnia, né? Sempre na Califórnia. Eu vou ampliar mais. Então vemos o Sol. Pronto, ampliar mais. Então vemos o Sol e uma outra esfera bem próxima dele, né? Duas esferas, uma esfera bem menor acima do Sol. Percebam que o Sol, no caso, é esse aqui, mais brilhante, e mais acima uma esfera bem fosca. Preste bem atenção. E as pessoas ficam assustadas vendo essa imagem. Vemos também o excesso de nuvens. Tem muitas nuvens no momento desse registro. Muitas nuvens. Então observe que tudo isso é nuvem. Mais uma vez,
E agora eu vou fazer o meu comentário sobre isso. O que a ciência fala disso? Pronto, tirar o som. Pronto, eu vou pausar aqui, eu vou dar mais um. Preste bem atenção na imagem. Percebam que a esfera de baixo, muito maior, mais reluzente, mais brilhosa ao nosso Sol. E essa bem acima. Tá? Então as pessoas estão dizendo, isso não é de hoje, né? Muito antes de eu abrir esse canal, as pessoas já vêm comentando a respeito disso. Meus amigos, isso sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo. Tá? Eu, inclusive, já até fiz uma live só para explicar isso. E é importante levarmos as pesquisas a respeito de arqueólogos a sério. Então, eu não concordo a pessoa espalhar fake news sem saber, tudo bem. Mas desde o momento que a pessoa sabe e tem a explicação sim, né, lógica por trás disso, então não é legal ficar fazendo alarde à toa, porque é um assunto muito sério. Quando, por exemplo, estivermos vendo o tal planeta X, e o planeta X estiver assim, primeira coisa, não vai ter ninguém mais vivo aqui na Terra, porque o planeta não vai parar de sacudir. Esse é o primeiro ponto, tá? O planeta não vai parar de tremer. Ou seja, toda a litosfera, toda a crosta terrestre vai se romper, vai quebrar. O planeta não vai aguentar a pressão gravitacional que o objeto vai fazer sobre a Terra e os demais planetas. O planeta ele vai ser completamente revirado. Então esse é o primeiro fator. A explicação para isso aqui nada mais, nada menos do que uma ilusão de ótica. Né? Mas ilusão do quê? Agora vamos para as fotos. O que provoca essa ilusão de ótica, meus amigos, é o próprio Sol. Percebam, nesse caso, a quantidade de nuvens, não é? Parece que é no pôr do Sol. Vamos às demais fotos. Então, vocês podem observar que nas demais fotos, observem, olha, sempre tem nuvens, tá? Observem, sempre nuvem. Por exemplo, até mesmo, parece que é na Antártida, né? Vemos a imagem de dois sóis, sempre um mais fosco do que o outro, né? Vemos aqui ó, mais imagens de dois sóis. Vejam só, sempre o menorzinho, tá vendo? Sempre o maior e o menorzinho. Em alguns casos o outro é mais vívido, né? E o outro é fosco. Isso aí não passa de um reflexo, tá? Isso daí é uma duplicação da luz. Então isso é uma duplicação da luz. Por quê? Porque isso acontece geralmente até mesmo em estações frias. As nuvens cheias de água e cristais de gelo, então formam como se fossem espelhos e acabam duplicando a imagem do Sol. Como por exemplo, um exemplo muito simples. Quando nós ficamos de frente com a água de um córrego, não é? Até mesmo de um lago, vemos a nossa imagem refletindo no lago. Tá? Isso que automaticamente está duplicando a nossa luz, gerando um reflexo. Então acontece a mesma coisa. Tá? Em alguns casos também é reflexo, aquelas bolinhas, reflexo do próprio celular. Reflexo do próprio celular. Porque não param de chegar essas postagens em nosso grupo e a gente elimina. Por quê? Porque não condiz com os estudos. Tem canais no YouTube também falando isso é errado. Então, eu quero passar para vocês, não que eu seja o dono da verdade, não é isso, mas é um assunto sério demais. Aí, automaticamente, a gente não pode dar motivos, não é, para sermos chacotas. Não é? Então, quando um astrônomo, um astrofísico, ele olha, ele começa a rir. Não é? Então, tem que ter uma lógica também. Tá? Então, esse tipo de coisa é reflexo, porque o dia que ele for visto, vou dar mais um exemplo. Se fosse o próprio planeta X, vocês acham que o objeto ia sumir? O objeto não está parado, meus amigos. Nada é parado no espaço, tudo se move. Não vemos Júpiter todo dia no céu.
os planetas, as constelações, as estrelas, o objeto não ia aparecer uma vez ou outra. Ele ia aumentar cada vez mais, ia causar efeitos terríveis no planeta e ia embora. E o planeta ia ficar numa desgraça só. Né? E isso não pode acontecer. A hora que ele cisma, ele aparece, isso não existe. O objeto não fica parado, ele está em movimento. Não é? Ele vem como se fosse uma linha reta, ele vem aumentando de tamanho, aumentando, fica muito grande e depois ele vai embora. Como se tivesse vindo de frente como um cometa. Então já está na hora das pessoas já começarem a entender o que é passado aqui no canal. Já passou da hora, no caso. Já passou da hora. Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque já está na hora das pessoas terem uma noção de astrofísica. Uma noção mínima, pelo menos o mínimo do mínimo, da astronomia. Eu, muito antes, né, de estudar astronomia, eu até imaginava que pudesse ser até mesmo o Hercólogos. Mas depois que eu estudei, eu vi que não é assim. Até mesmo o astrofísico, o professor Lester Fonseca, ele também fica revoltado quando as pessoas ficam enchendo ele desses vídeos. Eu até assisto, eu gosto muito de assistir os vídeos do professor Laércio. Ele é astrofísico, o professor Lester Fonseca, ele é formado em astrofísica. Está certo. Isso aí é reflexo. Reflexo, próprios cristais de gelo refletem a imagem do Sol. Tanto é que o reflexo é mais... O outro Sol ele acaba sendo mais fosco do que o Sol real. Tá na hora. Quando alguém te mostrar essa foto, você diz, olha, não é, isso é fake. Isso daí são cristais de gelo que refletem, porque lá em cima é muito frio. Lá para cima, nas altitudes é frio. Não é tão quente igual no nível do mar. Lá para cima é muito frio, então forma-se cristais de gelo. Igual aquele círculo que fica ao redor do Sol, que é um halo solar. Cristais de gelo fazem aquilo, um efeito prisma. Então as pessoas, então vocês, a intenção é começar a guiá-los. Tá ok? Um vídeo aí de 12 minutos, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Eu sei que tem pessoas que não vão entender e não querem entender. Né? Também, cada um é livre para pensar o que quiser, mas eu tenho que mostrar o certo. E quem, né, gosta do assunto e quer seguir a verdade dentro também da ciência, eu acredito que vai entender, que vai gostar desse vídeo. Ok? Então deixa o joinha, deixa o like, ok? Inscreva-se aqui em nosso canal. Até mais e até a próxima.